Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre compulsão por doces. Por que tem pessoas que gostam tanto de comer doce, de comer carboidrato? Nesse vídeo a gente vai abordar as 3 principais causas desse problema e como que a gente pode fazer para tratar, para poder corrigir a situação. Então, para começar, a primeira causa importante de compulsão por doces, por carboidrato, é parasitose intestinal. Existe um parasita em específico, que é o Ascaris lumbricoides, também conhecido como lombriga popularmente, que ele causa esse aumento, essa gana por comer doces. A sabedoria popular, de forma geral, ela entende que crianças, quando tem muito esse negócio, a criança só quer comer porcaria, só quer comer guloseima, não quer comer comida saudável, sendo atribuído à infecção por parasita. E de fato isso acontece. Mas não apenas em crianças, adultos também têm essa situação. Quando eles estão contaminados pelo Ascaris lumbricoides, a tendência é ter uma compulsão, uma gana maior por comer coisas doces. De forma geral, a gente recomenda que as pessoas devem fazer vermifugação, fazer tratamento com remédio de vermes, periodicamente, para poder reduzir a carga parasitária. Uma vez que os alimentos, eles não são estéreis, a pessoa invariavelmente, por mais que ela tome cuidado, ela vai acabar se contaminando. E aí, se com alguma periodicidade ela fizer, a vermifugação já vai ajudar tremendamente na saúde. Não só nessa questão de compulsão por carboidrato, mas também por desnutrição, porque parasitas consomem vários nutrientes do organismo, fazendo com que a pessoa desenvolva outros problemas de saúde, e mesmo problemas alérgicos. Tem muitas pessoas que têm problema de asma, rinite alérgica e dermatite atópica, em que a causa são parasitas intestinais. Bem, e como que se deve fazer esse tratamento para vermes? Existem várias formas. Existem as formas naturais e existem as formas medicamentosas. São até as mais acessíveis e mais fáceis de fazer. De forma geral, quando a gente vai usar um remédio, que seria o mais prático que as pessoas têm, o que se faz? A pessoa tem que começar no 3º dia da lua cheia, fazer o ciclo então de 3 dias, e depois no 3º dia da lua nova sequente, fazer mais 3 dias do vermífugo. Essa que é a grande questão, é respeitar a fase da lua. Muitos acham até que isso é crendice popular. Na verdade, não. De onde é que vem esse princípio? É que os vermes, os vermífugos de forma geral, eles só funcionam quando os vermes estão se reproduzindo. Durante as fases da lua, vai ter momentos em que o verme vai estar dentro da parede intestinal, em que o vermífugo não consegue atacar ele, e momentos que ele vai sair para a luz intestinal, que será o interior do intestino, onde estão os restos de alimento, já as fezes, que é onde eles vão se reproduzir. E é justamente neste momento que deve ser usado o vermífugo. Por isso, é o período justamente que os vermes se reproduzem, que é logo após a lua cheia e logo após a lua nova. Por isso é importante respeitar este período de tempo para que o vermífugo tenha eficácia. Agora, segunda causa então de compulsão por carboidratos, que é deficiência de cromo. Cromo, ele é um nutriente que tem inúmeras funções no organismo. Ele regula a insulina, está relacionado ao sistema imunológico, processos autoimunes, produção de neurotransmissores no cérebro. Um dia, se for o caso, a gente pode até fazer um vídeo aqui no canal só explicando as importâncias do cromo. Mas o foco hoje, em relação ao cromo, é justamente o efeito que ele gera sobre o apetite. Quando a pessoa está com deficiência de cromo, aumenta então a necessidade, aquela gana, o desejo por comer doces, por comer carboidrato. E onde é que a gente vê quais são o perfil de pessoas que têm deficiência de cromo? Em primeiro lugar, pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica. E isso é um ponto muito importante, porque quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, não é apenas deficiência de vitamina B12, não é apenas problema para absorver vitamina B12 que a pessoa vai ter, como a gente já abordou em alguns vídeos aqui, mas também na absorção do cromo. E uma vez que ele diminui, começa a aumentar a fissura por carboidratos. E esta é uma das causas que faz com que a pessoa que faz cirurgia bariátrica acabe engordando tudo de novo ao longo dos anos. Tem um vídeo aqui no nosso canal, como suplementar vitamina B12, eu vou deixar o link aqui na tela, e que em um trecho do vídeo nós explicamos justamente isto, por que a maior parte das pessoas que fazem cirurgia bariátrica acabam engordando de novo. Então, quem tiver interesse, entra ali no vídeo que eu vou deixar aqui na tela para poder se aprofundar um pouco mais no assunto. Segundo grupo de pessoas que têm deficiência de cromo também é
síndrome do ovário policístico. Uma das causas de síndrome do ovário policístico é justamente deficiência de cromo. Inclusive, nesses casos, o que a mulher precisa fazer como tratamento é justamente suplementar o cromo. Na situação em que ela faz isso, para além dela começar a reduzir o peso, visto que agora ela vai consumir menos carboidrato, os próprios cistos de ovário tendem a diminuir e a fertilidade retomar. Então, essa é uma situação bastante comum, embora seja pouco conhecida, dos efeitos que o cromo gera sobre o apetite e a saúde geral. E o terceiro grupo de pessoas que apresentam deficiência de cromo são as pessoas que têm ansiedade e depressão. Olha só. Como nós já abordamos aqui no canal, depressão, ansiedade são doenças orgânicas. Depressão e ansiedade não é problema psicológico. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem entendido, porque senão a pessoa vai gerar um atraso na vida dela fazendo um tratamento que é completamente ineficaz para a resolução do problema. Bom, mas de qualquer forma, qual é a situação? O que nós observamos? Que tem pessoas que quando estão com quadro de depressão, de ansiedade, elas perdem peso. Isso seria o mais esperado. Agora, tem pessoas que quando estão deprimidas ou ansiosas, o que acontece? Elas começam a comer mais, principalmente doces. Aquela pessoa que está deprimida, que está ansiosa, vai lá e come um pote de sorvete numa sentada só, ou detona com um pacotinho de bolacha recheada. O que é isso aí? É porque neste caso a depressão e a ansiedade da pessoa está também sendo causado por deficiência de cromo. E aí é por isso que ela está tendo esse sintoma anômalo, que é tu estar ansioso e deprimido e ganhar peso ao invés de perder, que seria o esperado. Bem, e nesses casos então, se a pessoa tem deficiência de cromo e essa é a causa da fissura por carboidrato, como é que se trata? Óbvio, suplementando cromo. De forma geral, para a maior parte dos casos, a gente usa dose até 200 microgramas até que o cromo se corrija. E aí isso já seria suficiente. Se a pessoa está querendo utilizar o cromo com vistas a emagrecimento, em que aí ele aumenta ainda mais, ceda ainda mais, não só a fissura por carboidrato, como o apetite com geral, aí recomenda-se doses mais altas. O vídeo de hoje eu não vou aprofundar isso, mas se alguém quiser que a gente faça vídeo sobre suplementos naturais que ajudam na perda de peso, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente providencia vídeo a respeito. E agora, a terceira causa de fissura por carboidrato que nós vamos abordar no vídeo de hoje, que é exaustão adrenal. O que é isso? Adrenais, glândulas adrenais ou suprarrenais, é o nome que a gente dá para duas glândulas que ficam em cima dos rins. A função principal delas é produzir hormônios de estresse, principalmente o cortisol e a adrenalina. Numa situação em que a pessoa está com uma carga de estresse muito alta, por exemplo, pessoas que fazem atividades físicas extenuantes, por exemplo, que correm maratona, que fazem corrida regularmente, ou que fazem musculação já a um nível de fisiculturismo, tendem a ter uma carga de estresse físico muito alto e que vai gerar, então, exaustão adrenal. Uma segunda situação são pessoas que têm uma carga de estresse de trabalho muito alta. Pessoas que trabalham com responsabilidade ou com periculosidade muito alta, ou mesmo que fazem longas jornadas de trabalho, trabalham 10, 12 horas por dia eventualmente, ou então mesmo pessoas que fazem inversão de ciclo circadiano, aquelas pessoas que trabalham à noite e aí dormem de dia. Todas essas situações de sobrecarga de trabalho podem levar à exaustão adrenal, que inclusive é a causa da síndrome de burnout, que também equivocadamente muitas pessoas atribuem a uma sobrecarga psicológica, quando isso é um erro. A causa de síndrome de burnout é exaustão adrenal, que é uma doença de causa orgânica e por isso ela precisa ser tratada. Para além dessas situações de estresse, a exaustão adrenal também pode ocorrer em pessoas, e aí independente do tipo de atividade que ela exerça, mas que apresentem temperamento colérico ou temperamento fleumático. As pessoas coléricas, via de regra, elas tendem a ter altos níveis de energia e botar muito empenho naquilo que elas fazem. Em algum momento, o organismo delas entra em colapso, por isso acaba que desenvolvem exaustão adrenal. E
Os fleumáticos também, não pelo excesso de energia, porque afinal de contas o fleumático ele naturalmente já tem níveis de energia mais baixos, mas é justamente porque ele tem a tendência maior a ter problemas glandulares. O fleumático, se ele começa a acelerar muito e ele não está com o organismo bem equilibrado, a tendência é que ele precocemente desenvolva exaustão adrenal. E aí vai ter que fazer o tratamento também. Bom, mas e o que é a exaustão adrenal? Então, o que ela causa com essa questão do apetite por fissura por carboidrato? Eu não vou entrar no detalhe técnico aqui, mas o que acontece? Dentre os hormônios produzidos pela adrenal, alguns deles regulam o metabolismo dos açúcares e outros o metabolismo do cloreto e do sódio no nosso organismo. E aí dois sintomas são bastante interessantes. Para além da pessoa ter fissura por carboidrato e por doces, ela também tem fissura por sal. Então é aquela pessoa que, por exemplo, ela já está com a comida salgada e ela ainda assim sente uma necessidade de botar mais sal na comida, ainda bota o saleiro na mesa para acrescentar mais sal. Ela se sente melhor quando ela está consumindo mais sal. Isso é um sintoma clássico de exaustão adrenal. E o outro, que é o foco do vídeo de hoje, que é compulsão por doce. Então a pessoa que tem exaustão adrenal, o que ela observa? Que quando ela fica muito tempo sem comer, fica algumas horas em jejum, ela começa a se sentir mais fraca, mais cansada. E aí quando ela consome um alimento rico em açúcar, principalmente doce, aquela coisa, açúcar refinado, ela se sente mais energizada. E isso independente do peso corporal. Ela pode ser uma pessoa magra, que obviamente não pode ficar muito tempo sem comer, ou pode ser mesmo uma pessoa obesa, que obviamente poderia passar muito tempo sem comer. Mas ainda assim, mesmo obesa, ela acaba sentindo essa fraqueza por ficar muito tempo sem comer. No popular, a pessoa diz, eu fico com hipoglicemia quando eu fico muito tempo sem comer. Hipoglicemia, para a pessoa saber, ela tem que fazer o teste, picar o dedo para ver se de fato a glicemia está baixa. Mas não importa. O importante é que o que a pessoa sente é essa fraqueza quando ela fica muito tempo sem comer. E isso é pela exaustão adrenal. Tratamento de exaustão adrenal é algo bastante complexo. Não vai dar para mim sintetizar no vídeo de hoje. Mas, só para citar por cima, os suplementos principais que a pessoa precisaria fazer seria então a reposição da vitamina C, do ácido pantotênico e do zinco. Se quiserem que a gente aprofunde um pouco mais os detalhes disso, também peço que deixe aqui embaixo nos comentários. O objetivo do vídeo de hoje, então, era mostrar as situações em que a pessoa tem aumento de fissura por doces e o que ela pode fazer para resolver. Se a pessoa tem como planejamento perda de peso, é de extrema importância que ela conheça essas três situações para que ela consiga fazer uma dieta que seja duradoura e ela consiga atingir o peso que de fato ela está planejando. Se não, por essa fissura por doces, ela invariavelmente vai furar a dieta e vai acabar ganhando peso. Outra situação, pessoas que de forma geral querem ter uma alimentação mais saudável e reduzir a quantidade de carboidratos, mesmo que não estejam acima do peso, também é importante saber essa informação para que ela consiga se ajustar à dieta de forma mais adequada. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a algum ponto do vídeo de hoje ou quer que a gente aprofunde um pouco mais algum ponto, eu peço que deixe aqui embaixo nos comentários que a gente providencia vídeos a respeito. Por hoje era isso.